Olá, empreendedor e empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360, o podcast que leva conhecimento em gestão prática para o dia a dia do seu negócio. Eu sou Marcos Reis, sócio fundador da MaxUp e host desse podcast que traz novidades, dicas práticas, ações para você que é do varejo, é empreendedor real, aquele que vive o dia a dia com problemas reais, apaga incêndio todo dia, mas na prática também transforma empresas, gera empregos e gera resultado para o seu negócio. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, de uma empresa e de um profissional que já é querido aqui em Minas, né? Um profissional que eu já conheço há mais tempo e hoje ele está numa empresa que é a queridinha aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, prioritariamente, que é a Drogaria Araújo. Tenho o prazer de convidar o Pedro Oliveira. A gente teve várias trocas aí ao longo da carreira, mas mais especificamente agora ele como responsável ali da Drogaria Araújo, de uma área muito importante para todos os negócios hoje, que é o digital. A parte digital dos negócios, né? E o varejo muitas vezes sofre com isso, às vezes bate cabeça ali na operação de loja, né? Pô, e como é que eu vou pro digital? Então, para você que é varejista, tem um comércio, fica ligado, já clica aí no sininho para ativar as notificações desse podcast, curte o episódio, já manda para outro amigo varejista. Nós vamos falar muito sobre varejo, mas principalmente como alavancar o digital dentro do varejo também. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez por ter aceitado esse desafio aqui de gravar um podcast falando sobre varejo, falando sobre a parte digital do varejo, que não é normal, né? Não é natural do varejo. Mas antes da gente começar, né, eu queria que você se apresentasse sua longa carreira aí, um profissional com grande bagagem, então eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público quem é o Pedro e um pouco da sua trajetória também. Perfeito. Primeiro, bom dia, Marcos, bom dia a todos e todas. Eu sou o Pedro Henrique, tenho 39 anos, pai da Júlia e da Clara, esposa da Juliana, nascido e criado em Belo Horizonte. Tenho 22 anos de mercado, né, vamos colocar assim, comecei novo num escritório aqui em Belo Horizonte de marcas e patentes, fiquei lá por uns 6 anos, depois eu tive a oportunidade de ficar por praticamente 15 anos na Falcone, né, onde eu entrei como trainee, cheguei a diretor de segmento e sócio da companhia. Lá rodei todos os segmentos que você possa imaginar, comecei na construção civil, passei por governo, passei, né, por siderúrgica fora do Brasil, no Peru, depois voltei, passei pela Telemon aqui em Belo Horizonte, indústria de alimentos, BRF, depois passei na Holanda, né, um período numa empresa de leasing de veículos, né, atuei na Petrobras, totalmente. Enfim. Então você varia, né, de segmentos, né, dentro da BRF também, na parte de varejo, né, da BRF. Atuei também no agronegócio, que é onde, por fim, eu estava, né, na Falcone antes de eu me desligar da empresa. E eu tive uma oportunidade de atuar como consultor na Drogaria Araújo entre 2019 e 2022, onde, como consultor, tive oportunidade de estar muito próximo à área comercial, né, à área, né, de lojas físicas, né, como consultor. E aí, há um ano atrás, eu ingressei na Araújo, agora como, né, gerente executivo de canais e operações digitais. Show de bola. Então já deu para ver aí que o rapaz tem bagagem, né? Então nós vamos falar de um pouquinho de tudo aqui. E para a gente conectar isso também, né? A gente vai falar muito eu já falei no início que o digital para o varejo não é algo tão natural, a não ser empresas que já nascem e-commerce, etc. Mas normalmente é loja de rua e vai entrando para o digital. Mas você construiu a carreira, antes de falar do digital em específico, você construiu a carreira muito ligado à gestão como um todo e em diferentes segmentos, né? Se a gente pudesse traduzir aí um pouco de, independente do segmento, boas práticas de gestão que você percebeu, né, nesses mais variados segmentos que você atuou e que podem ser aplicadas no dia a dia das empresas como boas execuções, boas ações e que aí não foge à regra. Tanto o varejo quanto o agro tem que executar essas boas práticas. Marcos, eu acho que eu poderia destacar aí pelo menos uns 5 pontos. Tá? Assim, o primeiro é foco em resultado. Né? E eu acho que no varejo em especial isso já é natural, né? Porque é um segmento nervoso, né? Um segmento dinâmico e se você não vende, não gira o seu estoque, enfim, você não vai pagar as contas, então isso é um pouco mais natural. Mas é um ponto que eu reforço, né? Que é o foco em resultado, entender que
as ferramentas e as metodologias de gestão são meios para que a gente consiga melhorar os resultados, né? Então, acho que esse é um ponto. Um segundo ponto é a disciplina na execução de um método que te ajuda a chegar nos resultados, né? Então, método é caminho para a meta, né? Caminho para o resultado. Então, ele é um atalho para a gente poder chegar lá. Então, consultorias nos ajudam, a MaxUp no caso, né? É uma consultoria que pode apoiar nesse sentido, né? Um varejista ou algum empresário de algum outro segmento, né? Na aplicação do método, né? Um terceiro ponto que eu destacaria é o exercício exemplar da liderança, né? Vamos falar assim. Então, não adianta você ter foco em resultado, não adianta você seguir um método se você não tem alguém que patrocina aquilo, né? Então, eu venho de uma escola que a gente entende liderança, né, como bater meta com o time, fazendo certo e gerando conhecimento, né? Então, a meu ver, é fundamental a gente se preparar para ser líder, né? Então, quando a gente abre um negócio, eu venho de uma família também que é empreendedora, meu pai tem empresa, começou com empresa pequena, investe, então eu conheço um pouco desse contexto, né? Mas se a gente não se prepara para ser um líder, a gente coloca o negócio também em risco, né? Então, foco em resultado, disciplina na execução de um método, se preparar para ser um bom líder, né? E hoje em dia, a capacidade de ser ambidestro, né? O que é ambidestria, né? A gente conseguir operar bem, e por varejo em especial, a operação é o DNA, a gente precisa operar bem, mas ao mesmo tempo que a gente opera, que a gente tem que vender, que tem que fechar o caixa, que tem que pagar as contas, que tem que girar o estoque, a gente precisa inovar. E o mundo está cada dia mais dinâmico, ele está cada dia... 3, 4 anos atrás, mal se falava de IA e hoje o que a gente mais fala é IA, né? E o que mais vamos falar daqui 3, 4, 5 anos? Sim. Né? Então, a gente teve recentemente em Davos, né, algumas pessoas falando, dentre elas, né, o Elon Musk e outros falando que daqui 2, 3 anos a pretensão dele é que nós tenhamos vários robôs na nossa casa ajudando a cuidar dos nossos pais idosos. Imagina isso, né? Então, ele já está falando de ter energia no espaço, ao invés da gente ter aqui painéis solares na Terra. Então, a gente não sabe como é que vai ser o mundo daqui 5, 10 anos. Então, a capacidade de ser ambidestro, operar bem e, ao mesmo tempo, inovar é fundamental. E a gente tem que saber lidar com essas duas coisas, né? Legal. E, por fim, desculpa me alongar aqui na resposta. Não, mas é isso mesmo. É ter visão sistêmica, né? Então, entender que quando você mexe um parafuso aqui, a engrenagem toda pode ser que sofra uma consequência daquilo e a gente tem que ter capacidade de gerir isso, né? Então, para mim, são talvez os principais pontos que, independente do segmento que a gente está falando, a gente tem que estar atento. Show de bola. Então, vocês já viram aí que tem muito conhecimento e, assim, você trouxe uns pontos muito interessantes. E eu vou destacar alguns deles, assim, que eu achei muito legal na sua fala, que é ter resultado fazendo certo. A gente que está no varejo, está em outros segmentos, a gente, como consultoria, né? E a gente acaba percebendo em alguns momentos as empresas optando por o caminho do atalho, né? Sem querer fazer um movimento de, às vezes, uma tributação correta, ao invés de estudar, contratar profissionais ali, bons tributaristas para poder fazer um regime adequado. Ah, não, dá um jeitinho aqui, ou outras estratégias também que não são as mais adequadas, e aí quer ter o resultado sem fazer o certo, e aí acaba não olhando para a visão sistêmica, que foi o último tópico que você trouxe, né? Então, eu dou o jeitinho hoje, mas sem olhar para a visão sistêmica, daqui 2, 3 anos, ou até menos, esse BO chega para a gente pagar a conta. E você trouxe um ponto também que é desenvolver na liderança. E aí eu queria fazer um ponto aqui com você, empreendedor real, que ele tá aí no dia a dia, no balcão, comprando, vendendo, pagando boleto, funcionário não foi, você cobre ele. Eu vejo que é uma dor muito grande do crescimento, né? Que é se preparar para ser líder. Eu percebo, e até olhando para a gente dentro da MaxUp, hoje a gente
tá lá com 30 e poucas pessoas no time, começou esse negócio, era 2, era eu e o Felipe. Então, ao longo da jornada, você tem que ir amadurecendo. E aí eu fico imaginando alguns outros empreendedores. Eu gosto de olhar alguns cases, né? Pô, pega alguns empreendedores que você admira. Imagina o cara que saiu lá de 10 funcionários, hoje tem 3.000 funcionários. Pô, imagina o tanto que a mentalidade de líder dessa pessoa teve que se desenvolver ao longo dessa trajetória. Então você trouxe alguns pontos bem interessantes. E para fechar aqui minha fala, a gente ir para a próxima pergunta, né? Você falou sobre método, né? Que é o caminho para a meta, né? E é interessante que a gente percebe algumas empresas que nem têm a meta. Então, começa por aí. Então, acredito que você, ao longo da sua carreira, por mais que eram empresas grandes atendidas pela Falcone, algumas delas você chegava e aí, qual que é a meta do ano? Ah, tem que ver com o diretor financeiro, porque o diretor comercial... Provavelmente deve ter tido isso. As pequenas aqui que a gente atende, né, empresas lá de 50, 100 funcionários, é muito comum. E aí, bom, já não tem a meta, já não tem nem para onde olhar. E aí o método é, de fato, ter disciplina de execução, né? Então, pô, eu gravei até um vídeo hoje, vindo para cá pro estúdio, eu falei, gente, agora passou o carnaval, o ano começou... vamos ter uma agenda. Pô, a melhor data de venda é o Dia das Mães. Cara, esse programa pega 2 meses antes, cria uma ação, alguns dias antes, bota na agenda, bloqueia um horário, treina o time. Eu vejo que às vezes falta esse tato com o método também, né? E aí a gente conectando esses pontos, eu vejo que quando a gente fala gestão, aí eu indo para a cabeça do empreendedor, falo, como é que é a gestão da sua empresa? Muitos respondem assim, eu tenho números, eu tenho indicadores, né? E acredita que às vezes gestão está traduzida ali só em números, metas, indicadores. Mas na sua experiência, assim, qual que é o equilíbrio ideal, né? Para estratégia, metas, indicadores, processos e pessoas? Como é que a gente pode traduzir gestão sendo o equilíbrio de todas essas partes? Ô Marcos, isso é uma verdade, né? Assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente definir, né, aonde a gente quer chegar. Acho que tudo começa aí. Quando a gente fala de uma empresa, um bom ponto de partida realmente é construir um planejamento estratégico, né? Então, isso ajuda mesmo. A gente ter uma visão de longo prazo, seja de 2, 3, 5 anos, né? Para onde que a gente quer ir, aonde que a gente quer chegar, né? Isso ajuda a nortear esforços, né? Estabelecendo essa visão, a missão, deixando claro qual que é a cultura, né, de visão e valores, missão da empresa, né? E uma vez definido esse planejamento estratégico, né, onde a gente ali tem que fazer escolhas, e é importante ter claro que cada escolha é uma renúncia e dói escolher, né? E hoje em dia, ainda mais, você tem um universo muito amplo de possibilidades. Você vai fazer uma aquisição de um mercado que está num ponto interessante, numa condição que faça sentido, ou você vai expandir organicamente. Enfim, tem que escolher, né? E o exercício do planejamento estratégico, de fato, contribui. Então, o primeiro passo ali, de repente, é construir esse planejamento. E um segundo passo em que geralmente as empresas seguem uma vez construído o planejamento estratégico é desdobrar esse plano em indicadores, metas ao longo da organização, né? Então, só que aí o grande erro, entre aspas, que eu enxergo é as empresas entenderem que isso basta, né? Então, eu tenho um plano estratégico, defini meus indicadores, minhas metas, desdobrei, todo mundo tem, agora todo mundo sabe e pronto, né? Então, agora é só cobrar. Então, não é bem assim, né? Então, é importante a gente estabelecer um plano de comunicação dessa estratégia, desses indicadores muito forte, né? Uma coisa é quando você tem ali 50 funcionários, que você mesmo como fundador e como dono e gestor do negócio, você consegue meio que acompanhar e conversar com todo mundo. Mas na medida em que a sua empresa vai crescendo e você passa de 50 a 1.000 e poucos funcionários, como teve um colega seu aqui no último podcast, né, falando varejo dos mercadistas, exatamente, né, que está lá com 15, 20 lojas, já com 1.000 funcionários, e na medida em que você vai crescendo ainda mais, né, já vai ficando um pouco mais difícil você conversar com todo mundo. Então, é importante você ter um plano para comunicar isso bem. E um ponto também que é fundamental, e eu vejo na Araújo isso muito forte,
né? Araújo está hoje com 12, 13 mil funcionários, então mais de 360 lojas. Maior que muita cidade de Minas aí, né? Exatamente, né? É ter uma cultura muito forte, né? Então, uma vez construído o plano, uma vez desdobrado, tendo uma comunicação, é ter claro os valores que guiam a sua organização e, com isso, né, construir uma cultura, né, voltada para os seus valores, para onde você quer chegar. E também cuidar das pessoas, né? Porque no fim tudo é gerado por meio das pessoas. Então capacitar, treinar as pessoas, reconhecer quem entrega resultado, né? Seja via mérito, seja via promoção, seja via desafios novos dentro da empresa, que é uma rotação ali dentro, né? Então isso é fundamental, reter gente boa com a gente, né? Então essa cultura de meritocracia dentro da organização eu também vejo como algo muito, muito importante, né? E além disso, cuidar das pessoas também. Então é mais ou menos como eu vejo. Um plano que te mostre desdobrar isso em indicadores e metas é importante, mas não só isso. Comunicar bem a estratégia, ter uma cultura forte, cuidar das pessoas e reconhecer aqueles que entregam mais resultado. Que legal. Você falou um ponto aí que eu achei bem interessante, que nós vivemos uma dificuldade de mão de obra, né? Isso já não é novidade para nenhum segmento. Eu brinco que o Elon Musk, quando for instalar lá as placas solares em Marte, ele vai ter dificuldade de mão de obra lá em Marte também. Pô. A não ser que ele já leve os robôs direto, né? Eu vi sobre essa entrevista, né? Sobre esse discurso que ele fez lá em Davos, lá, eu achei bem interessante. Mas você trouxe um ponto que é bem legal, que é como motivar e desenvolver as pessoas dentro do negócio. Então, quando a gente está falando de uma organização que está em pleno crescimento, que tem 12 mil colaboradores como a Araújo, ou até esse nosso cliente que tem lá 1.000 e poucos funcionários, você acaba tendo muitas oportunidades, né, dentro de casa para crescimento. Mas quando a gente pega uma organização com 30, 40, 50 funcionários, muitas vezes, e às vezes em um processo que empresa é ciclo, né? Peguei 3 anos bons de crescimento, depois vou pegar um ano ruim, 2 anos ruins, e aí às vezes vou só bater inflação e tá ótimo. Então é normal isso acontecer, isso é empreender, né? Quando a gente pega algumas análises lá que eu vejo, a empresa só cresce, né? Projeções de valuation, essas coisas, a pessoa só cresce. Fala, não tem crise nesse segmento, não. Mas, enfim, então conectando com as pessoas, você trouxe um negócio que eu achei interessante, que é desafios novos. Então, rodar as pessoas, às vezes não só movido só pelo dinheiro, né? Às vezes eu não tenho possibilidade de promover uma pessoa, mas às vezes eu posso dar um desafio atrelado a uma meta, né? Em cima de um desafio novo, uma área nova, criar. Achei isso bem legal, não é algo que eu vejo bastante nos clientes que a gente atua. Achei isso algo bacana. O Marcos, assim, é claro que quando a empresa cresce, as oportunidades surgem. E a gente consegue crescer também financeiramente, é o ideal, né? Não vamos ser demagogo aqui, todo mundo gosta de ter recursos adicionais e tudo. Mas eu, particularmente, acredito muito que a motivação mesmo não vem daí. Uhum. Porque na medida em que você cresce, isso é ótimo, né? Você cria novos padrões de consumo e de vida e aquilo passa a ser seu novo normal, né? Então, para a gente seguir motivado mesmo, eu acredito muito, né, que aprender e ter condição de entregar motiva. Então, mesmo quando nós estamos em situações mais restritivas de mercado, vamos falar assim, que a gente está com mais dificuldade de reconhecer em termos financeiros o nosso time, uma oportunidade é essa, né? É rodar as pessoas. Eu trabalhei em 2014 no Peru, né? E o CEO lá o presidente, né, da operação era um uruguaio, e ele falou para mim um negócio assim, muito, muito bacana que me marcou. Ele falou assim: Pedro, para bons profissionais sempre tem espaço. Né? Então, pode estar restritivo o que for. Sim. Se você faz o seu trabalho, se você procura entregar mais, vai ter espaço para crescer aonde for. Então, eu acho que a gente tem que fomentar esse tipo de espírito nos nossos times. Muito bacana. Agora, Pedro, vamos conectar um pouco a sua trajetória. A gente está falando bastante de varejo, que é um grande público nosso da MaxUp, do nosso podcast. A gente atende muito varejo, mas vamos conectar num outro público também, conectando a sua trajetória, que é a indústria, né? Naturalmente, quando a gente começou a atender lá, a MaxUp atendia muito varejo, o fornecedor, que é a indústria, percebia e falava assim: ué,
Ô, varejista, você melhorou seus processos, suas rotinas? O que você está fazendo aí? Contratei a consultoria tal. Me indica lá. E aí a gente começou a atender algumas indústrias também. E como você tem na sua trajetória aqui um atendimento grande em indústria, eu vou conectar na indústria alimentícia, que a gente tem alguns clientes também. Você atendeu lá a Brasil Food, a BRF, né? Que é a indústria alimentícia. E hoje você está numa posição muito estratégica, né? Dentro da Drogaria Araújo, que é uma rede de drogarias, 12 mil funcionários, enfim. Para quem não é de Minas, pesquisa aí, Drogaria Araújo é referência em drogarias, né, a nível Brasil, que tem um mercado aqui, o share de mercado em Minas, né, não sei o percentual, mas provavelmente ganha aí de um share bem relevante. Mas enfim, todas essas indústria e o varejo é uma operação intensa, é uma operação que muitas vezes não para, trabalha final de semana, às vezes em turnos, né? Como é que você pode destacar aí as diferenças entre uma gestão e a outra, mas também as similaridades no que tange operação, velocidade, dinamismo? Como é que você pode conectar uma coisa na outra aí? Ô Marcos, assim, o pessoal costuma me perguntar assim, o que é mais difícil? Tá dentro da indústria ou do varejo? Assim, eu não acho que tem necessariamente um mais difícil do que o outro, cada um tem as suas complexidades. E quando você pega, por exemplo, indústria de alimentos, né, a BRF, hoje BRF, que eu tive a oportunidade de atuar lá entre 2016 e 2017, e depois de novo 2018, 2019. Eu tive a oportunidade de atuar tanto no varejo, próximo à área comercial, visitando PDVs, criando, né, algoritmos que ajudavam a alimentar vendedores no que iam vender, enfim, quanto também na parte industrial, né? A gente fez todo um trabalho de mapeamento do sistema de garantia da qualidade, enfim. O que eu destacaria? Assim, quando você pensa numa indústria, você tem muitas complexidades, ainda mais numa indústria do tamanho, né, da MBRF, só que você tem processos, entre aspas, mais fechados, no qual você consegue construir uma série de itens de verificação ao longo do processo, você vai medindo, você tem um controle maior sobre aquilo. É muito difícil, você tem um foco muito grande, né, na qualidade dos produtos que você gera, você está trabalhando com alimentos, as pessoas vão comer, então você tem que ter um controle dessa cadeia inteira, não é simples. Mesmo sendo numa natureza mais fechada, tem muitos fatores que afetam, né, você controlar todos esses é muito difícil. Né? Mas você tem um ambiente mais fechado. Você não tem um cliente entrando toda hora, né? Exatamente. Né? Você tem uma chuva que inunda a loja, você não tem, enfim. Você até pode ter que atrapalha ali o campo, mas é diferente, né? Já outras indústrias também, como por exemplo a hospitalar, que eu tive a oportunidade de atuar, também está lidando diretamente com vida, então também tem as suas complexidades. Na indústria do agronegócio, por exemplo, até o calendário é diferente, você trabalha com ano safra, você não olha necessariamente janeiro, dezembro, você olha em outro período. Então cada indústria tem a sua complexidade, e quando você vem para o varejo, você tem um ambiente completamente aberto, dinâmico, né, que uma coisa que você faz de manhã, seja em preço, promoção, um produto que chega no estoque, você consegue distribuir em loja, à tarde você já está vendo resultados completamente diferentes, né, e, enfim, lança-se um produto novo, enfim, você tem um dinamismo muito maior, um sistema muito aberto, que vários fatores afetam o seu resultado, os seus processos, o seu dia a dia. E aí, nesse caso, assim, exige-se, a meu ver, uma capacidade de tomada de decisão muito mais rápida, né? E aí um ponto que eu vejo como fundamental, né, e isso eu reforço que na Araújo é um baita de um diferencial, é a gente ter dados estruturados para tomada de decisão com base em fatos e dados, né? Então, desde 2007, se não me engano, né, talvez antes, a Araújo já vem estruturando a área de dados, né, hoje liderada pelo nosso gerente Júlio, né? De uma forma que a gente tem meta, né, desdobrada a nível de categoria de produtos. A gente tem mais de 20 mil SKUs, então você tem metas desdobradas a nível de categoria de produto, loja, hora, vendedor. Então, hora a hora de determinada categoria de produto, você tem lá se você está batendo meta ou não, e é o nosso dia a dia olhar isso. Você falou de share, a gente mede share a nível SKU todo mês, seja via IQ, via Nielsen, enfim. Então, para o varejo, a necessidade de tomada de decisão rápida para que ela mitigue os riscos de tomar uma decisão que não seja melhor,
a recomendação que eu teria é estruturar os dados para tomar as melhores decisões quando você precisar, você ter o dado à mão. O pessoal ainda, aí trazendo para a nossa realidade, empresas lá com 100 funcionários, 50, 200, ainda gerem um negócio muito com o feeling, né? Normalmente, por isso que muitas empresas quebram na segunda geração, porque o feeling do fundador, normalmente ele é bom, né? Ele tem um quê pro negócio e tal, então as decisões às vezes erram, mas também tem um viés muito de assumir alguns riscos que dão muito certo, mas quando você sai do fundador ou o feeling do fundador começa a falhar, você não tem dados, a coisa fica bem difícil. Mas assim, na prática, empreendedor, você que é empreendedor real, raiz aí, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, eu tenho varejo, eu escuto isso sempre de cliente, Pedro. Não, eu queria mesmo era ser dono da consultoria, muito tranquilo, ar-condicionado, aí não sabe as horas que a gente passa em deslocamento, longe da família, confusão. Então, todo negócio empreendedor, você que tá aí do outro lado nos ouvindo, nos assistindo, cara, tá cansado, tá querendo desistir, quer mudar de ramo, eu vou vender tudo e vou montar um outro negócio, cara, esquece. Vai ter desafio igual, vai ter problema igual, então assim, aprender a gostar do que a gente faz, aprender a amar o que a gente entrega e buscar método, rotina, padrão, né? Desenvolver a liderança, acho que é esse o caminho. Bom, pra gente caminhar aqui, para você que tá nos ouvindo aí, tá gostando do nosso bate-papo, já curte esse episódio, já encaminha aí para aquele amigo que precisa aprender a trabalhar no digital, precisa aprender mais sobre liderança do varejo, e também já salva aí o nosso podcast, ativa o sininho para receber novos episódios. E agora eu queria entrar um pouco na parte do digital, né? Entrando um pouquinho aí, a gente vai para pontuar algumas coisas e tudo, mas você entrou na Araújo, imagino que já tinha, mas o seu viés veio para, obviamente, melhorar e desenvolver. E aí, eu queria um panorama geral do que você vê do digital, né, no aspecto digital de uma operação de varejo que normalmente é porta para rua. Porque é uma série de coisas que tem que se olhar, né? Da onde que sai a logística, se pega o produto na loja, como é que tira do estoque e por aí vai. Então, como é que um panorama geral aí pro nosso empreendedor que às vezes está querendo entrar no digital ou já tem, mas está batendo cabeça? Ô Marcos, assim, primeiro acho que é importante reforçar que hoje eu estou à frente da operação dos canais, né, e da operação digital da Araújo, mas eu não estou sozinho, né? Pelo contrário. Né? Então, ali no Digital da Araújo, nós temos os nossos diretores, né, o André Gifone e a Raquel Rolfs. Né? A gente tem aí já começa a operação conjunta, né? Porque quando a gente fala de digital, a gente tem que estar sempre atuando em conjunto com diferentes áreas. Né? Então, o André é o nosso diretor, né, responsável pelo viés de negócio do digital, assim como ele é o diretor responsável por marketing, experiência do cliente. E a Raquel é a nossa diretora de tecnologia, né, gestão, controladoria. Então, eles fazem uma dobradinha muito legal. E junto deles, né, eu cuidando da operação, né, e a gente tem ali uma tríade, né, na qual eu cuido da operação, o Júlio César cuida da tecnologia do digital e tudo aquilo que se refere a cliente, e o Jarbas se refere, né, cuida de tudo aquilo que está vinculado a produto digital e inovação. Né? E junto de nós, a gente tem toda a nossa estrutura de marketing, toda a nossa estrutura de clientes e, em especial, toda a nossa estrutura de lojas. Porque o digital, assim como sem tecnologia, sem tudo isso, não funciona, também não funciona sem as lojas, uma vez que hoje mais de 70%, 75% de tudo aquilo que a gente vende através dos canais digitais são retirados em loja. Né? Que legal. Então, aí já começa a relevância da gente pensar nessa omnicanalidade, porque o que eu coloco assim, né? Quando a gente fala de digital, omnicanalidade, relação com outras áreas, a gente está falando muito de jornada de compra do cliente. Assim, quem decide a jornada é o cliente, ainda mais hoje que ele ou ela tem N opções e condições de compra. Né? Então, é importante o cliente, por exemplo, ele chega numa loja, ele quer determinado produto e por alguma razão aquele produto, ou seja na quantidade que ele ou ela quer, não tem, a gente tem a condição
de ofertar ainda assim na Araújo. Por exemplo, a gente tem o Araújo Tem, que se você está numa loja, a gente consegue, se naquela loja não tem, mandar para casa do cliente ou da cliente, ou ele ou ela retirar numa outra loja. Né? Assim como o cliente, por exemplo, quando ele está, né, indo para casa no ônibus e ele quer adiantar a vida dele, ele já pode abrir o aplicativo, fazer uma compra e decidir retirar numa determinada loja, por exemplo, no próprio locker, né, que a gente tem aqui nas nossas mais de 360 lojas. Uma parcela importante dessas lojas a gente tem o locker, né, que é uma baita funcionalidade legal que você compra e retira, não precisa nem entrar na loja se você está com pressa ou por alguma razão de comodidade, né? Agora, é muito importante, aí eu recomendo a todos e todas que leiam um livro, né, Transformação Digital Além do Óbvio. Dentro desse livro tem um capítulo dedicado ao case digital da Araújo. Então lá fala bastante, com detalhes de como que foi essa transformação. Se a gente for falar assim, na Araújo, a gente tem, entre aspas, o digital desde 1963, quando o nosso falecido presidente Eduardo Araújo lançou o Drogatel, né, os fusquinhas amarelos, enfim, né, que fizeram muito sucesso nas décadas passadas, né, até nós termos, né, antes de 2010, acho que em 2008, a gente lançou o primeiro site da Araújo, né, e anos seguintes o aplicativo, e a gente veio evoluindo isso em especial nos últimos 5 anos. Então, a gente tem, né, essa estrutura de digital, e nesse livro fala Você da repete dificuldade... o nome do livro aí pro pessoal? Transformação Digital Além do Óbvio. Legal. Né? Dentro desse livro tem lá o capítulo do case da Araújo e fala da dificuldade da gente atualizar o estoque em tempo real, praticamente, né? Então, hoje, de 2 em 2 minutos, a gente tem uma atualização de estoque na qual, né, a gente reduz, né, mitiga a probabilidade de frustração do cliente quando ele compra, mas quando o vendedor chega e vai retirar, na prática não tem, porque o estoque digital concorre com o estoque físico. Vamos falar assim, que hoje a gente tem uma operação na qual, né, os nossos produtos, mesmo quando comprado, né, no digital e não retirado em loja, eles saem das lojas, né? Então, quando você pede para receber na sua casa, sai de loja, seja via motoqueiro, seja via transportadora. Então, essa questão da atualização de estoque é um baita desafio, assim como também a operação de loja. Então, hoje, se você vai numa loja da Araújo, você vai reparar que no balcão tem um painelzinho com uma luzinha. Sempre quando chega um pedido, né, para a loja separar, acende uma luzinha, tem um barulhinho, e aí o vendedor, né, ou a vendedora chega, recebe o pedido e vai separar, né, e depois o motoqueiro, enfim, alguém ou o cliente mesmo vem e retira no balcão ou no locker, né? Então você tem uma complexidade de gestão que envolve diferentes áreas, que é grande, mas o mercado está muito indo para o digital. Então, hoje, mais de 25% das vendas da Araújo são originadas via canais digitais. E olha que desafio gigante. Você tem que conscientizar, desenvolver e treinar o seu vendedor de loja a separar o pedido. Às vezes ele fala, cara, não, tá tirando venda minha. Então, você tem que trazer uma cultura daquilo ali muito bacana. E aí, Marcos, esse livro, ele reforça, inclusive, esse desafio. Então, a gente trabalhou já há vários anos, aí muito mérito do André, da Raquel e de todo mundo vinculado, para poder vencer essa cultura. Então, hoje o vendedor que separa, mesmo ele não tendo feito venda, ele recebe comissão. Ele ou ela. Então, diminuiu muito essa questão. O vendedor ou a vendedora hoje quer separar. Porque ele vai ganhar dinheiro também. Né? Então, é um desafio cultural que a gente teve que tratar para isso funcionar. Isso aí é muito bacana. Eu tive 2024, nós tivemos... esse podcast nasceu por causa de um evento que a gente faz todo ano, que chama Gestão 360. É um encontro que a gente faz aqui em Belo Horizonte, a gente reúne os nossos clientes, parceiros, né? E fica ali 2 dias tratando sobre gestão na prática, né? É uma imersão ali sobre gestão. E aí em 2024 nós estava lá com as minhas ideias, falei, eu queria fazer uma visita técnica, tava vindo vários clientes, a gente atende uma rede de clientes bem interessantes em Palmas, Tocantins, e aí ia vir clientes que são distribuidora grande lá de alimentos, ia vir também um varejista grande lá de ferramentas, né? Ele até uma atuação similar um pouco à loja elétrica, assim, mas é mais ferramenta, enfim. E aí eles estavam vindo para Belo Horizonte e eles iam vir um dia antes e falou, Marcos, me ajuda aí, me leva em alguns lugares
E aí eu falei, pô, legal, né? Podia aumentar criar uma visita técnica, né? E aí levei eles e mais alguns empreendedores. Nós visitamos o CD lá da Araújo. Quem nos recebeu lá foi o Adalberto. Adalberto, homem. Gente boa demais. Homem. É isso mesmo. Ele, muito bacana, um cara assim, foda no quesito de logística ali, de cuidar do CD. Fiquei muito impressionado com o que viu da separação automática de produto. Assim, muita coisa legal e assim, fiquei impressionado mesmo com o dinamismo da operação que tem por trás, que às vezes a gente, de abastecimento das próprias lojas, produto controlado, medicamento controlado, separação separada desses produtos, assim, fantástico o centro de distribuição lá, e não é à toa que o digital vem crescendo também, porque vem contando com toda uma estrutura por trás, né? Sem dúvida alguma. Mas assim, a gente falou, então, a Araújo, né, uma grande corporação aí que já vem se preparando, então, para você empreendedor, então agora eu quero entrar para o digital, eu quero criar um canal, quero ter um e-commerce, quero, enfim, não é da noite para o dia, né? Mas se a gente pudesse traçar um caminho, né, na sua experiência, às vezes o empreendedor ali que não tem tantas margens para ter diretorias, áreas específicas e tal, mas o que você deixaria ali? 3 ações mais direcionadas para quem quer implementar uma área digital no varejista de rua. Vamos trazer um supermercado como exemplo aqui, só para a gente tentar dar um norte para essa pessoa que quer começar. Ô Marcos, primeiro, tem desafio bastante, né? Mesmo que eventualmente não tenha recursos, né, é importante sim se preparar para algum nível de investimento. Isso não tem como ter dúvida. Claro. Né? O segundo é trazer parcerias. Né? Então, a Araújo, por exemplo, é uma empresa que preza muito parcerias com diferentes fornecedores, né, de diferentes formas. E nós tivemos parceiros, né, ao longo dessa trajetória. Um deles é a Framework. Né? Então, uma empresa, né, de tecnologia que tem nos ajudado, além da Framework tem Squadra, tem várias outras, né, DigitalBot, tem vários outros parceiros, né? A Framework é um exemplo. Então, trazer parcerias. Né? Hoje em dia também a gente tem diferentes parcerias com marketplaces como o iFood, Rappi, a 99 que está chegando, enfim, vários outros players. Né? Então, e despender esforço em aprender como que opera isso. Né? Então, fazendo benchmarkings em outras unidades, em outros mercados, em outros, né, locais. Não tenho dúvida, né, de que as consultorias, no caso, por exemplo, a MaxUp pode ajudar a intermediar esse tipo de referências. Né? Então, acho que seriam os 3 que você me pediu. Né? Primeiro, se preparar para algum nível de investimento. Segundo, estabelecer parcerias. E terceiro, né, buscar conhecimento, seja via benchmarks, né, enfim, online hoje você tem uma gama grande aí de locais pelos quais você pode acessar. Legal. Um erro que eu vejo que o pessoal que tá começando, né, quer começar uma operação digital, que eu, Marcos, percebo, é que às vezes se trata aquilo ali como mais uma fonte de receita, mas não se trata como um novo negócio. Eu percebo que as empresas que eu vejo que tem boa performance naquilo ali, trata o digital como uma nova unidade de negócio, por mais que use a estrutura de loja, use a estrutura de CD ou a própria estrutura administrativa, que é o natural, né, para você diminuir custo e tudo mais, mas trata aquilo ali, aquela operação que está surgindo, quase que como uma nova loja, entre aspas, com funções, regras, metas, objetivos, e aí eu vejo que essa é a boa prática. Assim, normalmente o pessoal, bota aí, coloca aí, cadastra aí no iFood e se vender, vendeu. Mas aí não está preocupado com a visão sistêmica que você trouxe lá no início, né? De, vender, vendeu, mas aí tirou o estoque, aí o seu vendedor lá, o seu operador fica puto porque chega, não tem na gôndola e ele fala, não, tá vendo? Esse estoque nunca bate. Então vai se criando uma cultura ruim, né? E isso é importante até porque quando você vai para o mercado digital, você passa a ter, inclusive, concorrentes diferentes. Então, quando você está fisicamente
né, dentro de uma determinada região, você tem ali os supermercados ali do lado, enfim, outras redes de varejo que concorrem com você dentro daquela localidade, você sabe mais ou menos o preço que aquelas pessoas praticam, então você consegue ser minimamente competitivo dentro daquele universo. Mas quando você vai para o mercado online, você está concorrendo com a Amazon, você está concorrendo com o Mercado Livre. Eu tive uma notícia que eu vi esses dias, a Amazon ou o Mercado Livre, agora eu me esqueci qual, é o maior vendedor de sabonete Omo do Brasil. Não é o varejista, não é mais o varejista. É impressionante. Né? Então, realmente é um mercado diferente que precisa ser, de fato, tratado dessa forma e gerido dessa forma dentro da empresa. Legal. Bom, para a gente olhar para isso, né? Então nós estamos falando de loja e tudo, a gente tem o termo do omnichannel, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda não perceberam como é que é estabelecer essa omnicanalidades ali, né? Como é que é isso, né? Pelo menos explica o pessoal o que é o conceito do omnichannel de maneira rápida e como é que você enxerga isso na prática do dia a dia. Já trouxe alguns exemplos, né? Mas só para encerrar. Acho que assim, o omnichannel é independente do canal o cliente se servir, ele comprar, ele receber, enfim, né? E quando a gente fala de omnichannel, né, eu reforço muito que é a jornada de compra do cliente ou da cliente, né? E eu acho que é cada vez mais falar menos de canais, entre aspas, e falar mais de pontos de contato, né? Então, em Belo Horizonte é mais fácil, entre aspas, a gente ter os pontos de contato da Araújo com os clientes, porque quase toda esquina que você vai tem 2, 3 lojas, né? Numa mesma avenida você tem 5, 6 lojas, como por exemplo na Mário Werneck, no Buritis, onde eu moro. Então a gente tem condições de uma capilaridade grande, atender aos clientes quase sempre quando ele ou ela precisa, mas, por exemplo, quando o cliente... como eu comentei, né? Ele tá no ônibus indo para casa e tá com pouco tempo enfim, ele pode abrir um aplicativo, né? No caso, por exemplo, o aplicativo da Araújo e reforço, todo dia 10 tem um App Day, viu, gente? Então, entra lá no dia 10, baixa o aplicativo da Araújo e aproveita ofertas, né? Uma mini Black Friday todo mês. Voltando, né? Ele pode entrar, ele ou ela, no aplicativo, fazer uma compra e retirar num locker. Então, são pontos de contatos diferentes, né, que independe do canal, né, é omnicanal. Então o cliente ele compra no aplicativo, retira na loja dentro de um locker que não precisa nem de entrar na loja, né? Então falar de omnicanalidade, a meu ver, é conseguir atender ao cliente na sua jornada de compra, independente do ponto de contato que a gente consiga ofertar. Seja ele um ponto de contato online, seja ele fisicamente, e atender tudo aquilo que ele ou ela quer comprar. Então, tem uma experiência muito ruim de compra quando você compra e tem um item cancelado, porque o estoque não conseguiu atualizar a tempo ou diferentes razões, né? Então, trabalhar para ter cada vez menos fricções na jornada, independente do canal que o cliente decida comprar. E normalmente o item cancelado era o que o cliente queria, né? Nossa, isso aí é uma dor que a gente ainda tem, mas a gente melhorou bastante no segundo semestre de 2025. A gente reduziu o índice de cancelamentos da Araújo pela metade, né, com um esforço muito legal, um case bem legal, né, de como que a atuação conjunta entre canal digital, canal off, né, lojas, trabalhando junto com tecnologia e operação, consegue resolver. E a gente tem novidades bacanas aí nos próximos meses que a gente está trabalhando internamente, usando inteligência artificial, usando muita tecnologia, né, e para poder entregar cada vez mais a nossa missão, que é encantar e satisfazer as necessidades dos clientes, né? Então legal. Tem coisa boa vindo por aí. Bacana demais. Eu estava em São Paulo esses dias na casa da minha sócia lá, a gente tem uma sócia em São Paulo, né? Montamos uma operação lá no passado, e aí ela falou, não, vem aqui, a gente normalmente fica hospedado ali na região Tainha, aquelas regiões mais centrais ali, porque tem alguns clientes ali perto. E aí a gente tava, acho que em Moema dessa vez, e aí ela mora na Zona Leste, né? Que São Paulo é do outro lado, né? E aí ela falou, não, vem tomar um café comigo aqui, você sai cedo daí, vem tomar um café comigo, porque a gente tem um compromisso na Zona Leste, depois, então a gente toma um café e vai pro compromisso. Legal, fomos, chegamos lá mais cedo um pouco, tomamos um café com ela. E aí, no momento que a gente chegou um motoqueiro, assim, com
várias sacolas e tudo. Aí a gente, vai tocar? Achei que ia tocar o motoqueiro. Não, compra minha, eu que pedi. Eu programei a chegada pro horário mais ou menos que vocês falaram que estava saindo. Eu falei, olhei assim, né? Belo Horizonte, eu não tenho muito esse hábito, né? De pedir. Ela compra do supermercado, um monte de coisa. Ela pediu, falou, não, é minha compra do mês. Ela falou, Marcos, São Paulo, cara, a gente tava na Zona Leste, fomos num cliente também na Zona Leste, foi 45 minutos para chegar. Então, ele falou, São Paulo, se eu for pro supermercado, eu vou gastar 2 horas do meu dia no supermercado. Então, é 1 hora para ir e voltar, no supermercado perto, mais 1 hora para comprar e pagar. Então, eu compro, já tem uns 2 anos aqui que eu só compro tudo no aplicativo. E hoje em dia, o maior ativo que a gente tem é tempo, né, gente? Então, assim, a gente tem tanta coisa. E o que a gente puder fazer para ganhar tempo... Sim. Então... É isso, né? Assim, o digital também nos ajuda muito nesse sentido. E o padrão de consumo mudou. Esses dias eu tô com uma lesão no joelho, eu gosto de fazer exercício e tal, jogar tênis e tudo mais, e aí fui jogar tênis, não é que eu sou pão duro não, tá, Pedro? Não me entenda mal. Mas eu não sou aquele cara que gosta de sair gastando, eu fico avarento, né? Será que vale comprar? Vou esperar mais um pouquinho. Aí eu brinco com a minha esposa, falo, não, se você pegar meu cartão e comprar é melhor, eu não acho nem ruim. Eu acho que eu tenho um problema ali no checkout final, sabe? Mas enfim. E aí eu tava lá, fui jogar um tênis de manhã, fiquei com o joelho meio doendo assim, falei, cara, não, dá pra tomar banho, preciso resolver, vou comprar um tênis pra mim. Aí o padrão de consumo mudou. Aí o médico que eu consulto com ele lá me deu duas opções de tênis pra comprar na última consulta que eu tinha ido, e eu não tinha comprado. Aí eu olhei os tênis e tal, falei assim, o layout, eu não gostei, achei muito, cheguei assim, não gostei. Peguei a descrição do tênis no site do fornecedor, joguei na inteligência artificial, passei a recomendação técnica do meu médico para inteligência artificial, falei o problema do joelho que eu tinha e falei, me dê 3 sites com menor preço, menor prazo de entrega. Já me entregou 3 sites lá com menor preço, menor prazo de entrega, que tinha no estoque o meu tamanho. Eu não tive muito escolha. Fui lá, comprei, no dia seguinte o tênis chegou. Então, assim, hoje o padrão de consumo ele é totalmente diferente, né? Então... E eu vou dar um adendo, não sei se todo o público aqui, ouvinte, teve acesso à informação, mas um dos assuntos mais discutidos da NRF agora em janeiro foi a implementação do protocolo do CP, que dentro dessa sua jornada, você, daqui a um futuro não muito distante, vai fechar a compra, inclusive o último ponto do checkout, no próprio site da inteligência artificial, né? Então... Eu poderia ter simplesmente falado, compre pra mim tal tênis desse tamanho e pronto, acabou. Ela já ia chegar lá em casa. Já ia chegar, né? Então realmente... disruptivo. Todo varejista e toda empresa precisa o quanto antes, caso não tenha ainda ingressado no mercado digital, precisa o quanto antes, porque realmente é onde, né, as tendências de mercado estão sinalizando maiores crescimentos de mercado, enfim. Legal. Bom, então para você que nos acompanhou até agora, não deixe de ativar os sininhos, curtir o nosso episódio. E para a pergunta final, que não poderia faltar, eu sempre peço, depois de todo esse bate-papo aqui, eu peço para que você traga, de ter ações práticas de tudo isso que a gente conversou. Se coloque aí no lugar do varejista que está nos ouvindo, que está lá com a folha de pagamento nas costas, com os boletos e tudo mais, lá sem funcionários sob sua gestão. O que você colocaria na prática para esse empreendedor começar a virar a chavinha aí para o digital ou melhorar a sua performance no digital e colocar em termos práticos aí, com base em tudo que a gente falou, às vezes não só no digital, mas também na gestão? Marcos, eu vou começar um pouco amplo e depois eu foco no digital, porque eu acho que é complementar, né? Como eu comentei, é tudo um sistema, uma coisa não roda bem sem a outra, né? Então, se eu me inspiro, e eu me inspiro muito na Araújo, por exemplo, eu acho que tudo começa com uma cultura forte, né? Então, lá na Araújo são muito claros os nossos valores, né? Ser simples, próximo e responsável, né? E isso vem muito da mentalidade do nosso fundador. Sou modesto, lá que em 1906 tinha farmácia mineira, em 1909 ele passou a ingressar, logo fez a aquisição, né? E dali veio, né, tudo aquilo que nós temos hoje, com a participação, né, do primeiro filho, né, o Antônio, né, Araújo, que por um bom tempo atuaram juntos,
né, depois do Eduardo Araújo, né, nosso presidente, né, por um bom tempo, né, fundamental na nossa história, até hoje, né, o nosso presidente, sou Modesto Araújo, e agora já indo para a 4ª geração, né, então ter esse DNA de fundador, né, tem até um livro, né, eu comentei de um, vou citar um segundo livro, que é A Mentalidade do Fundador, de Chris Hook e James Allen, né, da Bain Company, né, que traz um estudo onde, por exemplo, as empresas que conseguem manter a mentalidade dos fundadores geram 3 vezes mais retorno aos acionistas do que as que não, né? Então, fora a resiliência em o negócio prosperar e tudo, né? Então, o primeiro passo que eu sinalizaria é esse, né? Manter claro a cultura, os valores, né? Então, esse é um primeiro ponto. E depois, bastante resiliência, bastante persistência, né? Adaptabilidade, né? Então, não tem jeito, o mundo muda e a gente tem que mudar com ele. Se a gente não mudar, vão mudar com a gente. A gente fala muito assim, né? Eu, particularmente, falo muito. Quem não planeja é planejado. Então, o quanto antes você se planejar para esse futuro que já chegou e está cada vez mais rápido, melhor. Senão você vai ser planejado por ele, por bem ou por mal. Né? E, enfim, né? O mercado ele não perdoa, né? Quem não se prepara para ele. Né? Fome por conhecimento, né? Então não tem jeito, a gente precisa estar querendo aprender, né, o mais rápido possível, ir a fóruns, ir a eventos. Né? Então, se você pega, por exemplo, na história da Araújo, né, na década de 80, 90, teve uma missão com mais de 50 pessoas indo para fora do Brasil para poder entender o modelo de drug store, que hoje é parte importante do nosso sucesso. Né? Então, Araújo, para além de medicamentos, você tem uma conveniência muito forte. Então, e acima de tudo também, que eu vejo muito na Araújo, e para mim isso é algo que também é um fator de sucesso, é ética, transparência e amor ao próximo. Então, não tem jeito, não tem preço para você dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Né? Atenção aos detalhes é algo também que a gente valoriza muito, né? Que para o empreendedor e empreendedora que está lá com as contas para pagar, no varejo em especial, as oportunidades também estão nos detalhes. Né? Então, analisar cada processo, cada padrão, né? Enfim, para poder conseguir ter sucesso. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana essa troca. Tenho certeza que quem nos ouviu aí até agora já, se tiver caderninho, já anotou algumas páginas de ação, de visões, de insights mesmo. Obrigado mais uma vez. Espero aí que vocês tenham muito sucesso aí nessas novidades na Araújo que você falou que está por vir. Obrigado demais. Eu que agradeço, Marcos. E assim, a Araújo é uma empresa maravilhosa. Tá? É uma empresa de alma, né? É uma empresa escola, então muito além dos reconhecimentos financeiros e, enfim, que existem, obviamente, ainda mais numa empresa que cresce, você tem uma empresa na qual você consegue aprender muito, né? Todo dia, você é desafiado e desafiada, né? Então tem condições de entregar, né? Então é uma oportunidade muito, muito ímpar, né? E muito bacana atuar dentro dessa empresa. Show de bola. Então, muito obrigado a você, empreendedor e empreendedora, que está nos ouvindo aí no nosso mais novo episódio do Gestão 360. Já ativa o sininho aí para receber mais episódios e fique ligado, porque tem sempre novidades nas nossas redes sociais com conteúdos relevantes para você aplicar no seu dia a dia da gestão. Muito obrigado e até o próximo episódio.